Mente pura, atitude 434. Muitos acham que Deus é contra o sexo. Deus inventou o sexo, sendo, portanto, favorável a ele. Deus pensou em sexo. E Deus designou o sexo para ser uma expressão mais profunda de amor entre duas pessoas. Para Deus, o amor é um compromisso de zelar pelo bem-estar do outro, de forma incondicional e permanente. Trocamos a versão de Deus por uma versão mais barata e mais fútil. Não podemos sair por aí unindo os nossos corpos com quem bem quisermos, porque quem se deita com a mulher se torna um com ela. O princípio é o seguinte: ou casamento com fidelidade total ao cônjuge, ou total abstinência. Ou Deus e sua palavra estão ultrapassados, ou nossos impulsos e pensamentos é que se corromperam. Nosso desafio não começa nos órgãos genitais, começa aqui, na mente. É preciso mudar a nossa mente. Romanos capítulo 12 fala da renovação da nossa mente. Tudo começa na mente. Ter pensamentos de possessão, de malícia, de querer, de possuir, de ter algo que não lhe pertence, depende de quem está dominando a tua mente, teu desejo ou o Senhor. Independentemente de como você se sente, a questão mais profunda e essencial é: você vai acreditar em quem? Quem vai dominar a sua mente? Isso é aquele assunto? É, aquele assunto. Eu não tive tempo ainda. Como assim? Não teve tempo ainda? Você sabe, né? Eu estou trabalhando demais, é hora extra, do trabalho para casa, casa trabalho, às vezes até viajo. Mas você está em casa toda noite. Mas eu não estou afim. O quê? Como assim não está afim? Vem cá, mas peraí, por que eu tenho que falar com ele? Por que você não fala com o nosso filho? Porque você é o homem. Você sabe falar melhor sobre essas coisas. O que é que eu vou dizer para ele, Juraci? Mas eu não estou afim de falar isso para ele. Poxa, vem cá, falar de sexualidade, de desejos puros para o meu filho de 12 anos, isso é uma calamidade. Isso é como dizer que o mundo vai acabar. Poxa vida, por que ele não ficou pequenininho assim, que eu botava ele no colo aqui e ele assistia o jogo comigo, hein? Ai, você sempre colocando dificuldade nas coisas, né? Eu, dificuldade? Vocês, mulheres. Como assim? O que é que você quis dizer com isso? Olha, se vocês, mulheres, não usassem essas roupas assim, decotadas, essas coisas assim, extravagantes, sabe? Nós, pais, não tínhamos que falar isso para os nossos filhos, sabe? E outra coisa, lembra aquele tempo que a gente namorava, né? Que você usava aquelas roupinhas assim, era só para me provocar. Isso era um grande problema que eu tinha. Não lembra, não? Agora o problema somos nós, mulheres, né? Os homens que não controlam os seus olhos, ficam olhando para tudo e depois vem dizer que é as mulheres. E tem mais. Não vale falar desse tempo, porque afinal de contas, nós não conhecíamos muito sobre pureza sexual. Tá. E nem sobre o Atitude 434. Depois que a gente conheceu, mudamos muito, não foi? Tá, mudamos um pouquinho, mas de vez em quando você usava aquelas roupinhas assim, só para me provocar, né? Fala sério. Certo. Senhor Poxa. puritano, né? Eu te provocava. Agora você, com aquelas conversinhas de pé de orelha, com palavrinhas doces, falando sobre amor e tal, querendo sempre algo a mais antes do casamento. O problema é comigo. Você era até assim eu mal fazia assim, você se derretia toda. Ora, Jurandir, é claro, ou você não sabe? As mulheres gostam de toques, de carinho, é normal. Aliás, você não aprendeu muito disso não, né? Continua naquele tempo do vamos ver e pronto. Desse jeito, meu bem, sem carinho, sem palavras, comigo não dá.
Peraí, tá, senhora românticazinha? Sabe aqueles dias que não são os dias sim, que sempre vem acompanhado assim de uma frase: ai, hoje eu tô morrendo de dor de cabeça, amanhã eu sou toda sua, benzinho. Sabe, segurar o desejo nessas horas não é muito fácil não, viu? Ah, bom, tá certo. Então, meu amor, você bem que podia dar uma ajudinha, né? Na hora de dormir, tomar um banhozinho. Vim cheirosinho pra cama, né, meu amor? Porque sem isso é uma calamidade. Ah, por favor, né? E você, então, vamos, fala baixo, tá certo? Vamos, deixa pelo menos ouvir, deixa pelo menos assistir o fim do jogo. Estou ficando até nervoso. Por favor, tá? Ficou zangado? Ah, tadinho. Ficou zangadinho, meu bem, foi. Ah, tá bom, hein? É, o jogo, né, assim. Tá bom, amor. Pois então, eu vou me deitar, tá? Vou pra cama. Mas olha bem, só pra constar, hoje é um daqueles dias sim. Se você quisesse, podia até ter uma prorrogaçãozinha. Ah, não enche, vai. Como é? O que ela disse? Dia sim? Amor, antes da prorrogação pode ter o primeiro e o segundo tempo. Meu nome é Daniel. Olá. Mais um Daniel, né? Tem Daniel Costa, Daniel Almeida. Eu sou Daniel de Matos. Nós vimos aqui esse drama, né? Vivido. Eu acho que muita gente aqui casada deve ter se identificado com isso. E essa luta, né? Do homem, da mulher, quem provoca quem tenta mais o outro, quem é mais tentado. Essa é uma luta que a gente vive. Eu gostaria, antes de mais nada, que a gente lesse junto o texto do Atitude 4:3-4. Tem jeito de botar aí? Deus quer de mim vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo, não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 8:5. Esse texto que nós lemos é o texto base de todo o Atitude 4:3-4. Romanos 8:5 é a base do que nós vamos falar hoje. Romanos, capítulo 8, verso 5. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Domingo passado, foi uma mensagem, Senhor Deus, que tratou a nossa mente. Nós aprendemos, Senhor, que precisamos renovar a nossa mente, não nos conformar, não tomarmos a forma deste mundo, mas renovar a nossa mente, vivendo em santidade. E eu quero te pedir hoje, Senhor Deus, que o Senhor fale ao coração, que hoje nós vamos falar sobre sentimentos, sobre desejos, e acima de tudo queremos que o Senhor fale, Pai. Que a gente possa sair daqui, primeiro, Senhor Deus, sendo revelado pelo Teu Espírito Santo, os desejos maus que tem em nossos corações. E saindo daqui com um desejo profundo de viver uma vida santa. Viver aquilo que o Senhor tem para nós e que é o melhor para nós. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é desejo puro. Desejo puro, não é puro desejo. É um puro desejo puro. É aquele desejo santo. E desejo é algo muito interessante. Algo da nossa vida, todos nós temos desejos, os desejos mais diferentes, mas ele é algo interessante por quê? Porque na maioria das vezes, todos nós desejamos mais do que temos. Desejamos aquilo que não é nosso. E vivemos numa luta de desejar algo que talvez a gente nunca vá ter.
E esse desejo acaba nos levando para o pecado. Pensa, por exemplo, em Davi. Às vezes os homens reclamam que a mulher não satisfaz e tal, e às vezes o homem tem desejo de ter mais de uma mulher. Davi tinha várias esposas, várias mulheres. Eram deles, naquela época, isso era algo normal. Mas mesmo tendo várias mulheres, ele desejou a mulher de outro homem, desejou a mulher de Urias. E através desse desejo pecaminoso dele, ele, usando do poder dele como rei, trouxe ela para a cama, cometeu o pecado de adultério, para encobrir, matou Urias. Desejou aquilo que ele não tinha, mesmo tendo muito. E pense em Adão e Eva, no paraíso. Todas as árvores, todas as frutas, tudo maravilhoso eles podiam, mas tinha uma que eles não podiam. E adivinha qual que eles desejaram? Aquela que não podia. E assim somos nós também vivemos nessa luta de desejar algo que não é nosso, mais do que a gente tem, e algo que é de outro. Essa é a nossa luta. E eu estava pensando, como resolver isso? E eu tive uma ideia assim, espetacular, fantástica, vocês vão ver. Eu ia acabar com o prazer. Eu criaria um mundo que não tinha prazer nenhum. A gente não ia sentir prazer nenhum. A comida não ia ter gosto, não ia ter sabor. Já pensou? Você comer sem sentir sabor nenhum? Então a gente ia comer só pela necessidade de manter o corpo vivo. Não ia ter o problema da glutonaria. A gente não ia comer em excesso, não ia comer coisa que não prestava só por causa do sabor. Ia ser tudo sem sabor. As coisas também não teriam cor. Seria tudo cinza. Porque a cor chama atenção. Às vezes a gente deseja algo porque é colorido, é bonito. As pessoas seriam todas iguais. Todas as mulheres seriam iguais, todos os homens seriam iguais. Porque aí a gente não ia desejar a mulher do outro, não ia desejar o homem do outro. Então seria um mundo assim, já pensou? Sem nenhum sentido, sem nenhum prazer, sem nenhum desejo, sem nada gostoso para viver. A gente simplesmente vivendo pela racionalidade e fazendo só aquilo que é estritamente necessário, sem exceder em nada, mas um mundo sem cor, sem música, sem sentidos, sem agradar os olhos, sem agradar o tato. Terrível, né? Ainda bem que eu não sou Deus. Graças a Deus que eu não sou Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Criador nos criou com desejos. Ele nos criou com desejos, Ele nos deu o prazer, para a gente viver prazer, para a gente ser feliz, para a gente poder sentir. É o desejo, é o prazer que faz a gente querer viver, que faz a gente gostar da vida, gostar de comer, gostar de caminhar, sentir a brisa, andar por aí, ver a paisagem, as coisas bonitas nessa terra. Deus nos deu uma vida que possa nos dar prazer, para a gente viver feliz. E esse prazer que leva a esses desejos, tudo isso é criado por Deus. Então não é pecaminoso ter desejo. A minha ideia estava completamente errada e absurda. Não é pecaminoso, Deus criou isso. E é maravilhoso. E de todos esses prazeres, o prazer da comida, o prazer do toque, o prazer do olfato, de todos esses prazeres, a gente pode dizer que de todas essas sensações que Deus nos deu, existe uma que é a maior, melhor e mais forte, que é o êxtase sexual. Envolve vários sentidos ao mesmo tempo. Não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas você sabe do que eu estou dizendo. O êxtase sexual é algo que Deus criou. E se Deus criou, então é porque é algo bom. Agora, esse desejo, esse prazer sexual, provoca em nós o desejo sexual. E faz com que a gente busque isso. Busque na nossa vida esse prazer. E por isso, esse desejo. O problema é quando esse desejo passa a tomar conta da nossa vida. E domina 100% da nossa vida. Aí esse desejo de ter prazer sexual, ele começa a ficar tão forte na gente, que aí a gente começa a se tornar escravo desse prazer. Escravo desse desejo. E a nossa vida é direcionada por esses sentimentos. E algo que era para ser bom,
que era para ser gostoso, prazeroso, divino, saudável, santo, passa a ser algo pecaminoso. Porque o desejo corrompido se torna um tirano que exige satisfação inquestionável e imediata. É isso que o desejo corrompido faz com a gente. O problema não é o desejo, é o desejo corrompido. E nós somos bombardeados por todos os lados para que o nosso desejo se torne corrompido. Por todos os lados. E o grande mestre disso tudo, a grande deusa deste mundo que provoca isso é a mídia. A mídia, sem dúvida, trabalha fortemente, o marketing trabalha fortemente para que a gente deseje sempre o que a gente não tem. Porque é lógico, se você tem, você não vai comprar. Eles querem que a gente compre. Então, eles vão provocar esse desejo na gente. E aí é só você ver outdoor, propaganda na televisão, tudo para provocar esse desejo insaciável. E aí nós estamos realmente sobre essas fortes influências que nos mantêm totalmente hipnotizados, voltados para a telinha. Olha só que interessante, há 1 ano e meio, mais ou menos, eu comprei um carro, um Uninho, básico, Uno Mille, básico, tá, o ar-condicionado, beleza. Gente, eu estava tão feliz com o meu Uno, e sabe aquele cheirinho de carro novo, né? Um dos prazeres que Deus deu para a gente é o olfato, né? E aí aquele cheirinho de carro novo, eu estava feliz. E eu costumo vir no culto da manhã. Mas logo depois que eu comprei o carro, num domingo eu não vim para o culto da manhã e resolvi assistir televisão e estava passando aquele programa Auto Esporte. Bem, o que aconteceu lá? Eles estavam mostrando um carro maravilhoso. E eu falei, gente, que maravilha, que coisa fantástica. O carro, assim, você senta, ele sabe que é você, já ajusta o banco, tudo confortável, ajusta o retrovisor, tudo automático. E aquela coisa foi entrando dentro de mim, eu falei, eu preciso ter um carro desse. De repente eu olhei para o meu Uninho, que estava me dando tanta alegria, e falei assim, mas que carrinho sem graça esse meu? Estou precisando trocar. Vocês perceberam? O objetivo do marketing é criar em nós um sentimento de insatisfação. Eu estava satisfeito, estava feliz. Aí eu falei assim, não, está repreendido esse negócio em nome de Jesus, eu gosto do meu Uno, eu estou feliz com o meu Uno e nunca mais assisto esse tal desse Auto Esporte, porque isso é um veneno para mim. Não posso mais. Vou me livrar disso. Para vocês terem ideia como é esse negócio, eu lembro quando lançaram o carro Xara Picasso, carro fantástico também, vocês já viram que eu gosto de carro, né? Lançaram o carro Xara Picasso, carro fantástico, tal, muito bacana, joia. Aí no ano seguinte, eles precisavam lançar o novo modelo do Xara Picasso. E eles precisavam que as pessoas comprassem um novo modelo do Xara Picasso. E para eles então conseguirem isso, eles lançaram um carro que não tinha alteração nenhuma. O carro era... Eles achavam que o carro está tão bom que não tem melhoria para colocar. E a propaganda deles era o seguinte, chegava para um dono de Xara e falava assim, ei, você está satisfeito com o carro? Estou. Mas a gente vai lançar um modelo novo, o que você quer que mude no carro? Não, o carro está ótimo, esse carro é ótimo, estou muito feliz. Não, mas a gente tem que mudar alguma coisa, o que você quer? Não, está ótimo, aquele negócio todo, até que a pessoa irritada fala, não, muda a maçaneta da porta aí, bota na mesma cor do carro. E aí a propaganda terminava dizendo, Xara Picasso, ano tal, com a incrível maçaneta da cor da porta. E a maçaneta antes era prateada. O que criou? No pobre coitado que tinha comprado o Xara Picasso, agora quando ele vai entrar no carro que a maçaneta dele é prateada, aí ele se sente assim, ixi, eu já não tenho o último carro. Ele anda na rua, vê um cara, passa com o Xara Picasso com a maçaneta na cor da porta, ele, poxa, aquele lá já trocou de carro. E aí, está vendo? O marketing, a mídia, e vai fazendo a gente cada vez buscar mais, buscar mais, buscar mais, e ficar insatisfeito com aquilo que a gente tem. Todas as iniciativas são regidas para alimentar a tirania do prazer em nós. Agora, todo esse desejo está envolvido também com o desejo sexual. E a gente vê que nas propagandas, nos vídeos, tudo eles têm que botar de alguma forma a sensualidade. Propaganda de carro, tem mulher sensual. Propaganda de cerveja, mulher sensual. Propaganda de roupa, a pessoa quase sem roupa.
Aí você fala, mas não era dar roupa a propaganda? Por que isso? Essa questão de querer provocar esse desejo na gente, o desejo sexual, aumentar esse desejo cada vez mais. E aí vocês viram aqui a briga do casal, e porque você me provocava? Não, você que me provocava, e aquele negócio todo. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que tem mais desejo, homens ou mulheres? Vamos ter uma ideia aqui? Levanta a mão quem acha que os homens têm mais desejo. É uma quantidade boa. Agora, quem acha que as mulheres têm mais desejo? Menos gente, os homens. E quem acha que é a mesma coisa? Homem e mulher tem uma quantidade boa também. Eu posso dizer que em termos proporcionais, de manhã foi mais ou menos a mesma coisa. Pois a gente foi às ruas, o pessoal da IBC foi às ruas, fazer uma entrevista. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, o que saiu nas ruas através da... Uma pergunta difícil, Deus. Eu acho que é a mulher. A mulher deseja mais e não é correspondida. Com certeza o homem. Eu acho que o homem. A mulher. O homem. Até por causa do hormônio e tal, aquela coisa, né? Ele tem essa tendência a ter mais desejo, né? O homem. A mulher. Ele é mais audacioso. É audaciosa ela. A mulher. O homem. A mulher tem as suas vantagens, sedução, assim. Seduzir o homem. Acho que os dois. Quem consegue resistir mais é a mulher, claro. Com certeza a mulher. Com certeza absoluta é a mulher. A mulher segura. O homem não consegue segurar, não. Com certeza é a mulher, né? Porque geralmente o homem é difícil ele resistir assim, uma cantada, alguma coisa assim. E a mulher não, quando ela mais é sentimento, né? Ela pensa mais no sentimento e tal, aquela coisa. Então, o homem, ele é mais frágil para ceder certas cantadas. Por esse vídeo, eu acho que as mulheres são santas e os homens são pecadores, né? As mulheres resistem ao desejo e nós, homens, não damos conta de jeito nenhum. Na verdade, a gente vai ver aqui que é porque a questão é diferente com relação ao tipo de desejo, o desejo que cada um sente. E aí talvez para a mulher é mais fácil resistir àquela tentação de um prazer sexual imediato. Ela deseja outras coisas. Na verdade, rapazes são tentados pelo prazer que a luxúria oferece. E moças são tentadas pelo poder que a luxúria oferece. Os homens querem o prazer, aquele prazer imediato, físico. É por isso que os homens são tentados. A mulher já é aquela questão do poder. Ela se torna assim sensual, aquele negócio todo, para poder manter o homem ali sob controle, né? Aquele negócio de ir dominando. E a mulher é tentada mais por isso. E até o fato de rejeitar, ela mantém ele ali no controle. Então, são tentações diferentes, mas são tentações. E tudo tem a ver com a luxúria, oposto ao que Deus realmente espera de nós. Pensando agora mais na parte masculina, pensando mais nos homens. Os homens são muito tentados por esse prazer sexual imediato. E algo que atinge muitos homens por conta disso é a pornografia. E os homens são atraídos pela pornografia porque nela as mulheres estão sempre acessíveis. Na verdade, o que realmente leva o homem para a pornografia é exatamente isso. Aquela mulher que está lá, ela se apresenta totalmente acessível, está disposta e desejosa de fazer tudo aquilo que o homem quer. E isso atrai o homem, isso atrai a gente. Nós homens, vamos concordar, isso atrai a gente. Às vezes o corpo pode até nem ser tão atraente, mas se ela está desejosa, se ela quer realizar todos os nossos desejos, é isso que deixa a gente maluco.
E é isso que a pornografia faz e vende, porque ela sabe que nós homens caímos nisso mesmo, porque a gente acha que porque a nossa mulher, né, no dia não, aí, poxa, mas aquela lá do site, da televisão, da revista, ela está sempre disponível, ela sempre está desejando. E isso é um engano, aquilo aí é um teatro. Mas a gente se deixa ser dominado por isso, e vem esse desejo forte, e aí a gente acaba se envolvendo com pornografia. Essa é a grande luta do homem. Por quê? Vamos ser sinceros, o que é mais fácil? Gastar meses investindo em um relacionamento, construindo cumplicidade, amando a garota, para depois de um bom tempo você pedi-la em casamento, correndo um sério risco de ser rejeitado, só para então, depois do casamento, obter prazer, ou você correr para a pornografia e dar uma picada na veia de prazer assim? Qual que é mais fácil? Então, para o homem, a luxúria oferece o prazer sem a difícil tarefa de desenvolver intimidade. Os homens são tentados a consumir pornografia. Existem alguns estudos que mostram que só o fato da gente estar exposto a imagens sensuais aumenta a endorfina, que é o hormônio que gera prazer no homem. Então aquilo vai fazer com que ele queira sentir de novo, mesmo que ele tenha sido só ficado exposto àquilo. E aí vai uma coisa levando a outra. Ou seja, a pornografia gera mais pornografia. E aí, meus irmãos, eu sei que não é fácil falar sobre isso, eu sei que é um tema polêmico, eu sei que é difícil de ouvir também, mas nós precisamos tocar num assunto, a gente está falando de pornografia, a gente precisa falar sobre masturbação. Primeiro vamos ver a origem da palavra masturbação. Vem do latim masturbare, que é uma combinação de duas palavras, manus, mão, stuprare, que é desonrar, profanar, violar. Então, originalmente, masturbar significa desonrar com a mão, violar com a mão. Isso mostra assim que a masturbação é algo que é usado para que a gente fuja de uma intimidade verdadeira com uma outra pessoa. É algo para simplesmente o prazer e pronto. Eu lembro quando eu era adolescente, eu participei de uma palestra sobre masturbação, que um pastor veio dar essa palestra, e ali no auditório tinha uns 30 adolescentes, mais ou menos, e ele falando sobre masturbação, é pecado, tal. Aí ele citou o texto em que Jesus fala que se você olhar para a mulher com o coração impuro, com desejo impuro, no coração você já cometeu adultério. Aí um adolescentezinho que não é bobo nem nada, levantou a mão e falou assim, mas pastor, quando eu me masturbo, primeiro que eu sou solteiro, segundo que quem eu penso também é solteira, então não tem adultério. Pense. Até hoje o pastor está procurando a resposta. Na verdade, meus irmãos, qual é o problema? O problema está no coração. Inclusive, quando Jesus falou isso, ele estava falando, inclusive, assim, quando você sentir raiva do seu irmão, é como se você tivesse cometido assassinato. O que Jesus estava falando, a lei, lá no passado, ela simplesmente revela o espírito do legislador, que é Deus, que demonstra um cuidado e um desejo da pureza do nosso coração. Então, a preocupação não está no ato em si do pecado, mas no que está acontecendo no seu coração. O que Jesus falou é, mesmo que você não cometer adultério com uma mulher fisicamente, mas se o seu coração estiver impuro, você já pecou, porque para Deus o que interessa é o coração. E assim também o solteiro, quando ele pratica esse ato, ele está se ligando mentalmente com a outra pessoa. E no coração ele já pecou, porque é como se estivesse fazendo. Para Deus, o que interessa é realmente o que está no coração. E o alvo da pornografia e da masturbação é criar um substituto para a intimidade.
Os homens, na verdade, têm um problema muito grande com os olhos. Não pode passar uma mulher, né, que o olho acompanha. Principalmente se ela estiver assim, sensual. Então, homens, aqui, a gente fazendo um parênteses para os homens, nós, homens, temos que tomar cuidado com os nossos olhos. Eu tenho um amigo que estava enfrentando problema dentro do casamento, com masturbação, e isso dava problema no relacionamento sexual dele com a mulher e tal, e ele não conseguia entender o porquê disso. E eu caminhando com ele, passeando, eu percebi assim, por exemplo, no shopping, passava por uma loja, tinha uma moça bonita ali, ele, peraí. Aí vinha fingia que ia ser atendido para poder ficar olhando a mulher bonita. Passava uma outra, olha rapaz, olha que mulher linda. Aí eu, peraí meu irmão, você está querendo se manter puro, o problema não está lá na frente, quando você acaba cometendo um ato de masturbação, o problema está aqui atrás, nos seus olhos, que estão alimentando o seu coração e a sua mente, com imagens que vão querer mais e mais e mais. Então a pureza, meus irmãos, começa nos olhos, porque é dos olhos que vem para a mente, e da mente que vai para o corpo. A luxúria não está nos membros, mas no coração. E Deus é apaixonadamente preocupado com o nosso coração. Então, no que diz respeito à sexualidade masculina, a gente pode dizer que o desejo está mais arraigado no prazer. São estimulados pelo visual e excitados pela conquista. Agora, você pode olhar para isso e falar assim, isso é ruim, isso tem feito eu pecar. Não é, meus irmãos, isso é bom, foi Deus que criou. O problema não está na sexualidade, como Deus criou. O problema está na corrupção do desejo. É para eu sentir essas coisas, mas é para eu sentir com a minha mulher, pela minha mulher. Deus criou para a gente ter prazer, para a gente ser feliz. Nós dois. Já a mulher, para a mente feminina, o que acontece naturalmente é o desejo de intimidade. O prazer, as sensações físicas são secundárias. O que ela mais deseja é ter intimidade. Ela quer um homem que cuide, que a conheça, que ouça, que esteja ao lado dela. Talvez por isso que mulheres falam tanto, né? Tão mais que os homens. Elas querem se revelar. Ao invés da gente reclamar, a gente tinha que dar graças a Deus. E falar assim, fala amor, eu quero te conhecer mais. A mulher quer intimidade. E ela vai se revelar nessas coisas. Só que muitas vezes, para ela ter essa intimidade, para ela ter essa atenção do marido, do homem, do namorado, ou de alguém qualquer que passa na rua, porque ela não tem atenção de ninguém, aí ela parte para o sexo. Porque aí ela tem essa sensação de que o homem está dando essa intimidade para ela. O desejo prioritário da mulher é a intimidade, essa cumplicidade. Eu acho que a gente pode concordar com a frase que diz, um pouco forte, mas diz, mulheres dão sexo para receber amor, enquanto homens dão amor para receber sexo. Aqui traduz-se por amor essa questão de sentir cuidado, acolhida. Então, muitas vezes a mulher se entrega ao sexo com qualquer homem, com qualquer um, para poder se sentir amada. E o homem, muitas vezes, ele finge cuidar, tratar, para poder ter o sexo. Já viu o estereótipo do safado, daquele cara sem vergonha, conquistador? Ele chega com aquela fala mansa, né? Aquela coisa assim, fala de amor, como eles ilustraram aqui ao pé de ouvido e tal. A hora que ele consegue o que ele quer, que ela vai com a cama para ele, ele cai fora e vai atrás de outra. Então ele está fingindo um amor para conseguir o sexo. E aí vive essa luta. Para a mulher, a luxúria oferece o poder de alcançar o que elas mais anseiam, intimidade, usando sua sexualidade para conseguir. Mulheres são tentadas a produzir pornografia. Aí você, mulher, vai falar assim, peraí, o que você está dizendo? Eu discordo desse negócio aí.
A gente está falando não de algo físico, mas de algo no coração. A nossa preocupação maior é o coração, a preocupação de Deus é o coração. Então, quando você, mulher, se veste com aquela roupa mais sensual, querendo provocar, talvez até inconscientemente, o que você está fazendo é produzindo pornografia, porque na mente do homem a coisa vai além do que aquele tanto que você queria. A mente do homem vai além. Então, no fundo, ela está produzindo essa pornografia, por isso ela é tentada. Agora, fiquem tranquilas, Deus não está querendo criar um time de barangas, tá? Não é para vocês andarem feias, desarrumadas, não é isso que Deus está dizendo. Deus quer que vocês se arrumem, fiquem bonitas, né? Seus maridos querem que vocês fiquem bonitas, arrumadas. Vamos admitir que mulher é muito mais bonita do que homem, essa é uma verdade. Então, legal que você fique bonita, arrumada, mas é preciso tomar um cuidado de como que você vai se vestir para provocar, para tentar dominar. Aquela história de você percebe que você é muito mais bem tratada, é ou não é verdade? Você é muito mais bem tratada quando você está mais sensual. E aí esse desejo, né, de ser bem tratada e tudo. Então a raiz da luta da mulher com a pornografia é que ela deseja dominar. Ela tem esse desejo. E aí quando você olha, por exemplo, você vê um outdoor, certo? Com uma mulher sensual, está andando o marido e a esposa no carro e de repente se deparam ali com aquele outdoor. Aí você fala, quem é mais tentado ali? Na verdade, os dois são tentados. O homem, falando claramente, o homem é tentado a querer ter ou aquela mulher, ou que a mulher dele fosse igual àquela, ele quer ter aquilo ali. E a mulher, ela é tentada em querer ser aquela mulher lá. É isso que é a grande luta da mulher. E aí entra o perigo da sedução, que é aquilo que a gente falou. E para seduzir, basta ser mulher. Basta ser mulher. Não precisa ser modelo, top model, basta ser mulher. Os trejeitos, as roupas. É importante ressaltar que não há nada de errado com a sedução, mas com o alvo da sedução. Mulher, você pode seduzir, mas seduza a pessoa certa. Seduza o seu marido. Talvez até você se vestiu para seduzir o seu marido, mas aí você sai na rua, vem para a igreja, vai para o shopping, e sai seduzindo tudo quanto é homem que está por aí. Então, as mulheres vivem essa luta e precisam tomar esse cuidado. A verdade é o seguinte, muitas vezes você está oferecendo, mostrando parte, um decote que mostra um pouco mais do que deveria mostrar, uma saia curta demais, está mostrando partes que não estão à venda. Você mostra, provoca o desejo, mas fala assim, mas não te dou, não é seu, vai ficar com vontade. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, imaginem vocês, mulheres, eu não entendo disso, mas assim, eu não entendo, mas eu conheço porque eu tenho 5 irmãs, sou casado e tenho uma filha de 15 anos. Então, a mulher quando entra no shopping, então, vocês sabem do que eu estou falando, aí ela vai caminhando ali no shopping, olha uma vitrine, olha outra. Agora imagina a situação que ela, de repente, olha para uma vitrine e está aquela sandália maravilhosa. Aí a sandália faz assim para ela, oh. E aí ela fala, oh. Aí trocam olhares apaixonados. E aí ela já começa a pensar, finalmente aquele vestido que tem tempo que eu estou querendo usar, combina com essa sandália direitinho. E aí você faz a conta e fala, não, vai dar para comprar. Fica toda animada, pega o cartão de crédito, entra na loja, vai direto para a vendedora. Fala, eu quero aquela sandália ali. Ela é a minha sandália. Aí a vendedora fala assim, não está à venda. Não está à venda. Como não está à venda? Está na vitrine. Não, é só para chamar a atenção de vocês, para vocês chegarem mais perto e comprar outra, mas essa aqui não está à venda, não. Mas eu quero essa, mas não está à venda. Mulheres, entendam que muitas vezes é isso que vocês estão fazendo.
estão oferecendo coisas que os homens, mas não podem ter. É triste, mas veja bem, não quero dizer, eu acho que vocês mulheres entenderam, não estou dizendo que a culpa é de vocês. A gente deixou muito claro que o homem é tentado pelo prazer imediato e ele também usa de artifícios para poder fazer o negócio acontecer. A sexualidade feminina, então, na sexualidade feminina, o desejo está mais arraigado nos anseios emocionais, valor, amor, aceitação, intimidade. Elas são estimuladas pelo toque e pelas palavras, são estimuladas e excitadas por serem desejadas. De novo, meus irmãos, isso não está errado. Isso foi Deus que criou. Isso é bom. O problema não está na sexualidade. O problema está na corrupção do desejo. Porque aí começa o jogo entre poder e prazer, entre homem e mulher. O homem fingindo intimidade para ter sexo, a mulher se expondo para manter o homem sob controle. Na verdade, a luxúria busca usar o que sabemos sobre a fraqueza do sexo oposto para manipulá-lo. A luxúria nos faz desejar o que não nos pertence. E aí a gente lembra de Êxodo 20:17, em que Deus diz, não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do próximo. É para a gente ser feliz com o que a gente tem. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. É o nosso próprio mau desejo que nos leva na culminância do pecado. Aí você fala assim, não, mas a Bíblia fala lá que não vem tentação sobre a gente que não seja humana e que Deus vai dar o livramento. Só que, meu amigo, quando estava só eu e ela ali naquele quartinho escuro, sem ninguém, como Deus não me deu o livramento, Ele prometeu que ia me dar. Meu irmão, Deus tinha dado o livramento lá atrás. O problema é, como diz o texto aqui, nós somos arrastados pelo nosso mau desejo. Se a gente fechar a porta lá atrás, a gente não chega aqui na frente. E Deus vai controlar, Deus vai nos abençoar e a gente vai aprender a ser feliz. Deixa eu só abrir um parênteses, porque eu fiquei preocupado com algo que eu disse aqui. Mulheres, eu não estou dizendo que existe uma medida certa de roupa, tá? Tem igreja que mede aqui quantos centímetros tem a manga, quantos centímetros tem a saia. Isso é uma coisa entre o Espírito Santo e você. O importante aqui era te alertar que você está provocando desejos nos homens. Então peça a Deus sabedoria para a melhor roupa que você vai vestir. Tá? Não existe uma regra, a Bíblia não fala em centímetros, em roupa, e se é calça, se é saia, não fala. Eu fui numa igreja que a mulher não podia usar calça. E eu vou dizer, eu fui tentado. Porque as meninas vinham com uma sainha aqui, ó. Botou a regra que não pode usar calça, mas não resolveu nada, porque a sainha... Então não é regra, entendeu, irmãs? A verdade é que nós, homens e mulheres, precisamos buscar aquilo que Deus quer de um para com o outro, que é amar, cuidar, respeitar. Nós devemos ajudar um ao outro, homens e mulheres, sejam nosso cônjuge ou não. Nós devemos ajudar que eles se mantenham santos, nós devemos nos estimular mutuamente à santidade e aos atos de pureza, com expressão de adoração a Deus e de amor ao outro. É isso que nós devemos buscar. Eu queria chamar aqui o Samuel e a Letícia. Eles têm aqui um testemunho muito interessante da luta deles nesse sentido. Casal de namorados, abençoados por Deus. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Sou Samuel e eu estou nervoso. Olá, igreja. Sou Letícia. Gente, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de inglês, trabalho com comércio exterior e lidero um pequeno grupo do Atos. E lavar o papel. Segura. E você, amor? Eu tenho 19 anos, faço faculdade de administração e trabalho como auxiliar administrativo. E atualmente faço parte de um PG.
E nós vamos falar um pouco como tem sido, como a atitude tem funcionado no nosso relacionamento e, assim, como foi o início do nosso namoro e como nós temos enfrentado as lutas que constantemente vêm. Bom, foi assim, Letícia não era cristã, mas alegava ter fé em Deus. Eu, cristão desde cedo, estava confuso em minhas ideias e convicções. Eu, convicta em não casar, não aceitava que deveria ser submissa a um homem. Vim de um relacionamento turbulento, em que experimentei coisas antes do tempo estipulado por Deus, coisas que ao invés de proporcionarem-me o verdadeiro prazer, deixavam-me mal, confuso, sujo. Eu sonhava com minha independência financeira, emocional e espiritual. Espiritual, pois eu achava que não deveria frequentar a igreja e tampouco ler a Bíblia. Deus já habitava em mim. Finalmente, conhecemos-nos no CIE. Enfim, eu estava gostando de uma garota não cristã. Mas pensem, ela mexeu comigo. Começamos com uma amizade, claro. Fomos francos um para com o outro desde o início. A amizade se tornou um carinho mais profundo. Eu estava gostando dele. Já eu amando. Amando uma garota não cristã. Não namoramos. Eu expliquei-lhe o motivo disto não acontecer. Eu estava arrasada. Ela frequentava a IBC desde o início de nossa amizade. Eu, obviamente, estava ansioso pela conversão dela. Eu não queria aceitar a Cristo por obrigação, e sim por convicção. Eu já tinha desistido. Eu estava confusa por causa das muitas informações que estava recebendo. Daí, iniciou-se a série Atitude 434. Fui surpreendida com uma nova visão sobre o sexo abençoado por Deus, coisas das quais eu nunca imaginei escutar. No decorrer da série, converti-me a Cristo. No dia da conversão dela, eu estava tão nervoso que nem ousei olhar em seus olhos. Depois de um tempo, começamos a namorar. No início, tudo muito fácil. Não brigávamos, não enfrentávamos tantas dificuldades na área sexual. Com o passar dos meses, o amor e o carinho aumentavam. Consequentemente, a intimidade também. Eu, não mais virgem, adquiri, pela graça de Deus, a minha segunda virgindade. Eu, virgem, vi-me lutando para manter-me assim. Atualmente, somos mentoriados por Giovanni e Marina, casal que nos tem ajudado e nos constrangido a permanecermos firmes. Perdemos algumas batalhas, mas não a guerra. Agora vem a parte boa. Agendamos nosso casamento para março de 2012. E graças a Deus, nós temos vivido cada etapa do nosso namoro. Para vivermos a atitude 434, tomamos uma atitude, guardarmos-nos puros até o nosso casamento. Para recebermos resultados radicais, precisamos tomar decisões radicais. Eu continuo sendo Samuel. Eu continuo sendo Letícia. Juntos estamos num só propósito, o de vivermos em pureza e santidade. Obrigada. Aleluia! Glória a Deus. Na verdade, essa luta é grande e nós, então, cheios desses desejos, dessas coisas todas, precisamos tomar uma decisão diante de tudo isso. Nós vimos aqui tanto a parte do homem como a parte da mulher, a mídia como invade a mente da gente, como esse desejo todo é produzido, e eu acho que todos nós podemos dizer que vivemos essa luta de ter desejo daquilo que a gente não pode ter, ou daquilo que Deus não quer que a gente tenha. Todos nós vivemos essa luta. E como lidar então com o desejo? O que nós vamos fazer diante disso? Eu diria que nós temos 3 opções. Primeira opção, libera geral. Quer saber? Eu vou liberar geral. Vou fazer tudo. Estou cheio de desejo, eu tenho que aproveitar cada dia, a vida é muito curta, e eu vou aproveitar tudo, e vou correr atrás e tal. Esse negócio de ficar lutando contra o desejo, esse negócio está errado, a gente tem que correr atrás mesmo e ser feliz. Esse é o caminho que a cultura nos ensinou. Agora, olha o que Paulo fala, eu vou ler aqui para os irmãos. Paulo fala assim, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
O que Paulo está dizendo aqui? Meu irmão, se você está lutando, mas não tem fé, não sabe que realmente Deus tem uma recompensa maravilhosa para você, que existe uma eternidade maravilhosa para ser vivida, que Deus tem algo espiritual para você viver hoje, se a sua luta é meramente humana, não vale a pena. É isso que Paulo está falando. Rapaz, se eu lutasse tudo isso só por uma coisa humana, não valia a pena. Eu vou comer e beber e viver a vida, porque amanhã eu vou morrer e acabou. Então, meu irmão, se você compreender que Deus tem algo especial para você, reservado. Você solteiro, Deus tem algo especial reservado dentro do seu casamento. Você casado, Deus tem algo especial reservado para você dentro do seu casamento. Não precisa buscar fora. E se mesmo assim, por problemas outros da vida, você não for a pessoa mais feliz sexualmente nessa terra, Deus reserva um prazer tão intenso lá no céu, pela eternidade, que é isso que a gente precisa. Mas o que a cultura fala? Libera geral. Pode tudo. É uma decisão. A gente pode tomar essa decisão se quiser. Está nas suas mãos. Outra decisão, outra atitude que a gente pode, anule geral. Essa é a resposta da religião. É aquela coisa de que eu vou agora, não tenho desejo. Não tenho desejo, não vou viver prazer, sexo é só para reprodução. Eu já ouvi falar de igrejas que vendem camisola nupcial, não sei se você já ouviu falar nisso. O casal não pode sentir prazer, é só para reprodução, e aí a coisa é feita com luz apagada, e a mulher vestida, para que o homem não sinta o corpo da mulher, a mulher não sinta o corpo do homem, e apenas na parte necessária, tem lá o espaço necessário na roupa, para fazer o que tem que ser feito, para produzir filho, e acabou. Anula geral. Bota a roupa aqui, aquilo que eu estava falando. Bota a roupa aqui, aqui. Bota a burca logo, porque aí já não vê mais de jeito nenhum. Essa é a resposta da religião. Olha o que Paulo também fala a respeito disso, em Colossenses 2:23, ele diz assim: estas regras têm de fato aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque o pecado está na mente, está no coração. Você pode se fechar o tanto que você quiser, pode se enclausurar, viver no mosteiro, tudo. Vai ter menos ataque? Vai. Mas o problema está no coração, é aqui que a gente precisa cuidar. Renovar a mente e guardar o coração. E por último, o resgate do desejo, conforme Deus criou. Este é o caminho de Deus. É buscar o desejo como Deus planejou. A gente viu no início que Deus planejou isso. Deus nos deu prazer. Deus nos fez desejar. Para que ao se cumprir a realização do nosso desejo, a gente sinta prazer, a gente seja feliz. Deus não quer que a gente seja feliz só lá na eternidade, Ele quer que a gente seja feliz aqui também. Mas nós não podemos fazer com que esse desejo fique corrompido. E aí vai levar para o pecado. Precisamos realmente resgatar o desejo como Deus quer. E aí eu tenho algumas sugestões para que você consiga realmente resgatar isso que Deus quer. Primeiro, dê a palavra de Deus a sua devida importância. Deus fala assim, olha, não se glorie o homem, o rico na sua riqueza, o forte na sua força, mas glorie-se em conhecer a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Paulo fala para Timóteo que ele deve se apresentar como um obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra da verdade. Meus irmãos, a verdade é que nós estamos sendo constantemente alimentados por alguma coisa. Nós temos a parte espiritual que a gente pode alimentar, se alimentar do Espírito, se alimentar da palavra de Deus, para que isso fique forte. Ou então as coisas da carne e alimentar. Imagina que você pega 2 cachorros da mesma raça, iguais, bonitinhos, e durante um mês você cuida de um com a melhor ração, nutrientes, exercício físico, e o outro você enclausura
numa grade fechadinha, não alimenta, só um pouquinho de água, só para manter vivo. Um mês depois ele vai estar raquítico, fraco. Aí você tira os dois e bota um para lutar com o outro. Qual que vai vencer? O que está forte, saudável. O desnutrido vai perder rapidinho. E o que eu quero dizer com isso? Se a gente não alimentar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, na hora da tentação a gente não vai ter força. Porque o mundo está jogando na nossa mente, na nossa casa, na nossa televisão, nos outdoors. Está alimentando a nossa mente, o nosso coração com desejos impuros, com visões que levam ao pecado. Nós precisamos cortar isso. O quanto você puder deixar de assistir programas que têm imoralidade, que ensinam a prostituição, que ensinam adultério, quanto você puder cortar disso, de novo, irmãos, não é legalismo. É você com Deus, é o seu coração. Ninguém aqui está dizendo qual programa você tem que assistir ou deixar de assistir. Mas deixa Deus falar o seu coração. Enche o seu coração da palavra de Deus. No momento da luta você vai estar forte, porque você vai estar cheio da palavra de Deus. Encha o seu coração com a palavra. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos, para vocês serem alimentados, a gente ser alimentado. A gente precisa disso. Todos eles falam a respeito dessas lutas. Salmo 119, de 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Hebreus 4, 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Romanos 8,5, que a gente leu no início. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Está vendo? Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 13, 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Colossenses 3, de 5 a 6. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E 1 João 2, de 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Pode passar aí. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Encham-se da palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de decorar só. O decorar vai te ajudar, mas não tem que estar só na mente, tem que estar no coração. Você viu o texto que fala lá que eu guardei a palavra no coração para não pecar contra Deus? É no coração que a gente guarda a palavra de Deus. Eu, certa vez, conversando com um rapaz que fazia parte do meu PG, que vivia a luta da adicção de drogas, e ele passou pelo Lar da Paz, ele passou pelo CR, mas aí ele estava caído, e a gente conversando, e eu falei assim para ele, em algum momento, você já se dobrou diante de Deus, entrou no seu quarto, orou, pediu para que Deus transformasse isso, restaurasse. Aí ele falou assim, não, quando eu estava cumprindo as disciplinas espirituais, eu então orava a Deus. Meus irmãos, ele não entendeu. Quando a gente fala de disciplina espiritual, a gente não está falando de um rito religioso. Quando se fala de disciplina espiritual no CR, no Lar da Paz, não está falando de rito religioso. Rito religioso por rito religioso. Os fariseus davam de 10 em qualquer um de nós aqui com relação à disciplina espiritual. Eles jejuavam, oravam, sabiam a Bíblia de cor. Perfeito em disciplina espiritual.
Mas não é, essa disciplina espiritual é para que a coisa venha para o coração, que a palavra caia no coração, que a gente fique remoendo aquilo. Por isso a Bíblia fala de meditar na palavra do Senhor dia e noite, para aquilo ficar remoendo no nosso coração e a gente crescendo em Deus. Agora uma outra dica: deixe de ser valente, fuja da tentação. Às vezes a gente fica querendo medir até que ponto a gente vai. Ou a gente fica achando que é santo demais e fala assim, por exemplo, no trabalho, né? Aquela moça bonita ou aquele rapaz elegante começa a cantar, né? Dá aquela cantada, convida para ir almoçar junto, e aquela conversa, e aí você pensa assim, mas eu não vou até o fim com ele. Então, e está fazendo tão bem para o meu ego. Você já sentiu isso? Eu já senti isso. Aquela coisa faz bem para o ego. Você fala assim, puxa, que legal, que legal. Aí a gente se acha santo, né? E vai sendo levado, vai sendo levado. Meu irmão, fuja, corte no início. Nem que para isso você perca a amizade. Jesus disse que, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Se tua mão te faz pecar, corta a mão. Jesus não estava querendo que chegasse no céu um monte de gente mutilada, não era isso. Ele estava dizendo sobre ser radical nas decisões. Então, se de repente uma amizade está te levando a pecar, corte a amizade. Você vai passar por grosso, por mal educado, deixa. Tem algo mais precioso na sua vida, que é a santidade, que é a intimidade com Deus. Então deixe, mesmo que você acabe com uma amizade. A verdade é que você precisa assumir a sua fraqueza. Você precisa saber que você não é o super-homem. Olha que super-homem bonito. Gente, a gente é isso daí. Acha que é o super-homem, mas é fraco. Agora, olha que maravilha, esse texto que está aí, diz assim, que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, sejamos fracos, no sentido de reconhecer que a gente não é forte o suficiente. Sempre quando eu comento sobre essa questão de santidade, de fugir do pecado, assim como José fugiu, quando a mulher de Potifar foi para cima dele, tentou seduzir, ele fugiu que a roupa dele se rasgou e ele saiu correndo pelado. Então, mesmo que você saia correndo pelado, vá preso, que foi o que aconteceu com José, pague o preço que for, mas fuja. Sempre eu lembro de uma ilustração que eu ouvi uma vez e que eu acho muito interessante. Diz que na Idade Média, uma rainha decidiu contratar um novo cocheiro para a sua carruagem. E aí fez vários testes com vários cocheiros no reino. E dentre esses testes, sobraram 3 cocheiros. E aí ela falou para eles o seguinte, olha, eu tenho um teste para vocês, que é o teste final. Eu quero que vocês me digam qual a distância que vocês conseguem passar com a carruagem correndo perto de um precipício. Quão perto do precipício vocês conseguem passar com a carruagem? Aí o primeiro já levantou a mão, a rainha pode ter certeza. Bota 5 dedos aqui e a roda da carruagem vai passar aqui a toda velocidade com um precipício do lado e eu não deixo cair. Aí o outro precisava ser melhor. Pois então a rainha bota 3 dedos, que eu vou passar com a carruagem. Aí o último tinha que arrebentar, né? Porque 3 dedos. Aí ele falou assim, rainha, a minha rainha pode ficar tranquila, eu vou passar o mais longe possível do precipício. E aí ele foi contratado. Com o pecado, gente, é a mesma coisa. A gente fica querendo dar uma de super-herói, de bacana, e eu vou chegando perto, mas eu não vou pecar porque eu sou bom. Enquanto a gente deve fazer como esse homem, que olha, pode ficar tranquilo, eu vou passar o mais longe possível. Por isso, meus irmãos, que não existe regra específica, nós somos diferentes. Davi pediu para Deus assim, Senhor, sonda o meu coração, conhece, Senhor, o meu coração, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por quê? Porque cada um tem limites diferentes, e você precisa saber que você tem que andar longe desse limite. Senhor, se eu estiver me aproximando demais do pecado, Deus, dá um alerta aqui, Espírito Santo fala ao meu coração, porque eu quero andar longe disso, para não cair, para não ser tentado.
2 Timóteo 2:22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Tiago 4:7 diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e aí vem a notícia boa, e ele fugirá de vocês. Resiste firme, meu irmão. Resiste firme. Uma hora o diabo vai desistir, vai falar: esse aí não tem mais jeito não, esse aí eu já tentei de tudo e o homem não cai. A gente tem que continuar atento, que Paulo fala, né? Quem está de pé, veja que não caia. Sempre alerta, né? Concluindo, meus irmãos, o pecado nada mais é do que a insatisfação com Deus. A gente não se sentir satisfeito com aquilo que Deus deu para a gente, com a situação em que nós vivemos hoje, e a gente querer algo diferente, a mais, não estar satisfeito com Deus. Justamente o poder da luxúria é que ela promete algo que é como se fosse melhor do que aquilo que Deus deu para a gente. E a chave de tudo é a gente buscar a satisfação dos nossos desejos em Deus, com uma vida íntima com Deus, com uma busca do coração, com algo que vem trazer prazer para a gente, de estar na presença do Senhor, de estar com Ele, de caminhar com Ele, de Ele passo a passo e dando alegria e alegria para a gente. E esses prazeres que a gente tem aqui, toda essa experiência de prazer nessa vida, são apenas ecos do que Deus tem para nós. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você, meu irmão. Vale a pena lutar pela santidade. Vale a pena lutar pelo desejo puro. Vamos purificar o nosso desejo. Que Deus sonde os nossos corações. Que Deus revele nessa noite os desejos do nosso coração, se eles são puros ou não são. E isso acontecerá na medida em que formos mais satisfeitos com Ele. Vamos recitar junto de novo? Deus quer de mim vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo, não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria orar com os irmãos agora, pedir que Deus purifique o nosso coração neste momento e que a gente saia daqui com essa disposição de dar um passo em direção à pureza, aos desejos puros. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir neste momento que o Senhor trabalhe no nosso coração e na nossa mente como o Senhor tem feito, revelando, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, até pedimos perdão ao Senhor, talvez está vindo à mente, ao coração, pecados que cometemos, coisas que nos levaram a ficar distantes do Senhor. Deus, perdoa, Senhor Deus, perdoa, purifica-nos, renova o nosso coração, renova a nossa mente. Senhor, nós precisamos e dependemos de Ti. Sabemos, Senhor Deus, que existe um imperativo, fujam. Existe algo que é a nossa atitude, mas precisamos do milagre do Senhor. Assim como houve um imperativo quando o Senhor disse para o povo em Israel, diga ao povo que marchem para atravessar o Mar Vermelho. E eles tiveram que marchar, mas o milagre do mar se abrir foi o Senhor que fez, Pai. Estamos vivendo num mar de luxúria, de prostituição. Queremos marchar, Senhor. Vamos marchar, Senhor. Mas eu te peço, Pai, no nome de Jesus, abre esse mar, para que a gente chegue do outro lado, Pai, com os pés secos, puros, santos. Eu te louvo porque o Senhor realmente tem feito isso, àqueles que têm se colocado diante do Senhor. Porque a Tua palavra promete que o Senhor iria trabalhar a Sua igreja, até apresentá-la pura, santa, sem mácula. Glória ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor começou a boa obra e há de completá-la, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu não podia encerrar sem perguntar se tem alguém aqui
que neste dia decide publicamente entregar a sua vida a Cristo e decide colocar isso de forma pública, deixar Deus agir na sua vida, Jesus ser o Senhor da sua vida. Há alguém aqui? Faça um sinal levantando uma de suas mãos. Amém, glória a Deus, meu irmão. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mais alguém? Mais alguém gostaria de entregar a sua vida? Tem um aqui, estou vendo o pessoal apontando para cá. Ali, glória a Deus, glória a Deus, Deus te abençoe, menina. Glória a Deus. Mais alguém, meus irmãos? Mais alguém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus.